Pessoal, meu nome é André Oliveira, eu sou professor de Química do IFPB, Campus Campina Grande. Aceitei o convite de estar participando desse projeto preparatório para o Enem e estou muito grato por essa oportunidade. Espero que a gente tire o máximo proveito possível dos conteúdos, das nossas discussões, do que a gente vai estar trazendo aqui ao longo dos nossos encontros. Então vamos lá, né? Nós iniciaremos com o tema de estequiometria, certo? Estequiometria vai ser o tema que eu vou estar iniciando com vocês. Ok. O que seria estequiometria? Esses cálculos estequiométricos, esse nome estranho. Estequiometria, por assim dizer, eu poderia dizer que é um estudo de uma medida de quantidades químicas. Que quantidades químicas? Como assim quantidades de entidades químicas? Que entidades químicas? Eu estou falando em quantidades de átomos, em quantidades de moléculas, de íons, essas constituintes do que é a matéria, né? A química é essa ciência que estuda a constituição da matéria, e a matéria é constituída de átomos que se ligam, formam íons, complexos iônicos, formam moléculas, e eu preciso quantificar isto, certo? Então, a estequiometria vai me dar essa informação que, conforme a gente vai ver nas nossas aplicações e estudos de casos, eles nos dão informações que podem ser úteis para a nossa tomada de decisão, para nós assumirmos nossas posturas, e enfim, a química está muito ligada ao nosso cotidiano, e é isso que eu quero estar mostrando a vocês através da aplicação do estudo da estequiometria no nosso cotidiano. Então tá, estou medindo quantidade. Como é que eu meço quantidade? Contando. Então, por exemplo, eu posso contar ovos. Aqui no exemplo eu estou mostrando que tenho 12 ovos. 12 ovos que eu posso representar com a palavra dúzia. Uma dúzia de ovos, todos vão entender que eu tenho 12 ovos. Meia dúzia de ovos, eu vou ter a metade de 12, vou ter 6 ovos. Então, existe uma palavra que indica quantidade, como neste caso aqui a dúzia. Essa palavra que indica quantidade, dúzia, ela não é aplicada de maneira prática para todas as circunstâncias. Imagine que eu estou querendo comercializar ou comprar arroz, né? Ou separar arroz. Eu não compro uma dúzia de arroz. Comprar 12 grãos de arroz, não é? Como é que eu vou contar? Não compro uma dúzia, duas dúzias ou 3 dúzias de arroz. Não faz sentido, não é verdade? Então, para casos que eu estou trabalhando com partículas pequenas, a gente faz um amontoado, uma quantidade grande para identificar aquilo, né? Então, posso ter uma saca de arroz, uma carrada de arroz, né? 1 quilograma de arroz. Posso ter essas quantidades. Não sei exatamente quantos grãos tem ali, mas é uma quantidade que vai me dar noção de grandeza. Na química, como uma ciência exata, eu preciso saber exatamente a quantidade. Porém, eu não vou contar um a um. Eu não vou contar um átomo de hidrogênio, eu não vou contar 2 átomos, 2 moléculas, 3 íons, porque não seria mensurável. Eu não conseguiria contar, primeiramente, muito menos pesar, muito menos medir o volume. Então, eu preciso, como o átomo é uma entidade muito pequena, uma grande quantidade de átomos para que ele seja mensurável, para que eu possa saber a massa disto, para que eu possa saber o volume disto. Eu preciso de uma quantidade muito grande. Essa quantidade não vai ser dúzia, porque 12 não é um número grande para átomos. Essa quantidade vai ser o número de Avogadro, que é o mol. Então, mol não é uma unidade, tampouco mol não é uma abreviação de molécula. Mol é uma quantidade que equivale a aproximadamente 6,022 vezes 10 a 23. Gente, se eu aproximar isso para 6 vezes 10 a 23, para vocês terem noção de quão grande isso é o número 6 seguidos de 23 zeros. É um número muito grande. Mas para que você tenha uma noção de grandeza, como o átomo é algo pequeno, se eu pego um átomo de hidrogênio, 6 vezes 6 com 23 zeros na frente, átomos de hidrogênio em uma balança, vai pesar 1 grama. Para você ter a ideia de como o átomo é algo bem pequeno e como é necessário na química
em estudar as quantidades químicas, trabalhar com mol. Então, quando eu junto essa quantidade, ela passa a ser mensurável. Eu, 1 grama, eu tenho como pesar, por exemplo. Aí eu vou falar da massa de 1 mol. Vou falar do volume de 1 mol. A massa de 1 mol vai ser a massa molar. O volume de 1 mol vai ser o volume molar. Este que depende da temperatura e pressão, conforme a gente vai aprender em estudo dos gases. Por hora, a gente vai falar em massa molar. É a massa de 6 vezes 10 a 23 átomos, ou moléculas, ou íons. E como é que eu vou saber essa massa? Não é? Essa massa você pode estar verificando na tabela periódica dos elementos. Aqui tem um exemplo de um elemento da tabela periódica, o ferro, e esse número aqui, ó, que tem casas decimais, que está identificado como massa atômica, esse número em gramas é a massa de 1 mol de átomos de ferro. E aí eu vou ter a massa molar do ferro. Se esse ferro estiver na constituição de alguma substância, a contribuição em massa dele vai ser referente à massa de 1 mol deste átomo. E aí eu vou ter condição de calcular a massa molar de moléculas, de substâncias compostas, que é o que a gente vai ver agora. Então, perceba, eu vou trazer como exemplo, e vou ficar sempre falando nele, para que a gente perceba as nuances, do etanol. O etanol é o álcool etílico, né? O álcool que a gente utiliza em combustíveis, também é o álcool que está nas bebidas alcoólicas. A química, como a ciência que estuda a constituição da matéria, através de análises químicas, é possível determinar a fórmula molecular desse álcool, e eu tenho uma fórmula molecular de C2H6O, onde os subíndices indicam as quantidades de átomos presentes em uma molécula. Certo? Mas a gente combinou que eu não vou medir quantidades de moléculas isoladas, quantidades de átomos, eu vou medir em mols. Então, se em uma molécula de etanol tem 2 átomos de carbono, eu vou entender que em 1 mol de moléculas de etanol vai ter 2 mols de carbono. O subíndice 6 do hidrogênio vai dizer que, além disso, eu tenho 6 mols de hidrogênio, e o subíndice inexistente indica um subíndice 1, mostrando que eu vou ter 1 mol de oxigênio. E aí pode soar estranho para alguém ver essa equação, em que 1 mol é igual a 2 mol mais 6 mol mais 1 mol. Pode parecer não fazer sentido, mas veja que mol não é unidade. Mol expressa uma quantidade de carbonos. Eu tenho 2 mols de carbonos, não 2 mols de C2H6O. É como que você estivesse falando em dúzia, né? Uma pessoa tem 2 mãos. 2 pessoas vai ter 4 mãos. Uma dúzia de pessoas vai ter 2 dúzias de mãos. Então, 1 mol de etanol vai ter 2 mols de carbono. 1 mol de etanol, uma molécula de etanol tem 6 átomos de hidrogênio. Então, 1 mol de etanol vai ter 6 mols de hidrogênio. Então, aqui o que eu percebo é que eu estou falando em quantidades. Uma relação de proporcionalidade para cada mol de etanol, quantos mols de carbono vai ter, quantos de hidrogênio vai ter e quanto de 1 mol de oxigênio vai ter. Como eu sei a massa de 1 mol de qualquer elemento verificando na tabela periódica, por exemplo, o carbono tem uma massa molar aproximadamente de 12 gramas por mol, o hidrogênio aproximadamente de 1 e o oxigênio aproximadamente de 16, quando eu reconheço quantos mols de cada elemento está presente em 1 mol da molécula, eu vou ter a condição de calcular a massa molar dessa molécula. Então, vejamos. Nessa molécula eu tenho 2 mols de carbono. Cada mol de carbono pesa 12. 2 vezes 12. Nessa mesma molécula, eu vou ter 6 mols de 1 mol dessa molécula vai ter 6 mols de hidrogênio. Cada mol de hidrogênio pesa 1 grama. 6 vezes 1. E em 1 mol dessa molécula, eu também tenho
de etanol tem 46 gramas de C2H6O. Isso me permite futuramente fazer algumas conversões, certo? Isso me permite fazer algumas conversões porque eu vou ter que, às vezes, trabalhar na base mássica, às vezes, trabalhar na base molar. Então, se eu precisar trabalhar na base mássica e eu tiver que converter mol para grama, eu preciso saber qual é a massa, certo? Daquele equivalente em mol. E aí eu faço isso através do cálculo da massa molar. A gente vai ver isso no estudo de caso. Ok. Calculei massa molar. Uma outra coisa importante para as questões que envolvem estequiometria, desde as questões mais simples às mais complexas, é você conseguir perceber as relações estequiométricas que existem. E aí eu retomo o exemplo do etanol, onde a gente já discutiu quantos mols de cada elemento está nessa molécula, certo? E eu percebo que eu posso fazer relações de proporcionalidade entre elementos, bem como entre elementos e moléculas. Então, veja, se eu quiser uma relação de proporcionalidade entre etanol e carbono, eu já começo a armar que 1 mol de etanol está para 2 mols de carbono, porque eu reconheço que em 1 mol do etanol tem 2 mols de carbono. Faço isso para qualquer um dos elementos. Inclusive, se eu estiver falando de elementos presentes em uma mesma molécula, eu também tenho como fazer a relação entre esses elementos. Por exemplo, uma relação estequiométrica entre carbono e oxigênio. Aí eu vou ter, para cada 2 mols de carbono, eu vou ter 1 mol de oxigênio. Então, em uma molécula de etanol, se eu disser 10 mols de uma molécula de etanol, quantos mols de carbono vai ter? Aí eu estou procurando uma relação entre moléculas de etanol e entre carbonos, certo? Se eu tenho 10 mols de etanol, quantos mols de carbono eu vou ter? Através dessa relação de proporcionalidade de 1 para 2, estou vendo que é o dobro. Aí eu vou ter 20 mols de carbono. Eu encontro uma quantidade através de uma relação de proporcionalidade, que é essa relação estequiométrica. Uma regra de 3 me permite fazer isso. Isso eu estou mostrando a relação estequiométrica entre elementos presentes em uma molécula. Mas se eu tiver moléculas diferentes, substâncias diferentes, qual a relação estequiométrica entre elas? Para que eu tenha uma relação estequiométrica entre elas, eu vou precisar que elas estejam presentes em uma mesma reação química. Existe relação estequiométrica entre substâncias diferentes que estão participando de uma reação química. Então, por exemplo, se eu promover a combustão do C2H6O, que é o etanol, combustão se dá na presença do gás oxigênio. Como produto de uma combustão completa, eu vou ter o dióxido de carbono, que é o gás carbônico, e água, certo? A relação estequiométrica entre eles, gente, surge dos coeficientes estequiométricos. E esse coeficiente estequiométrico, por sua vez, surge de um balanceamento. Balanceamento é algo que a gente deve fazer para que garantir a conservação da matéria. A gente tem que lembrar que nada se cria, nada se perde, tudo apenas se transforma. Então, os elementos que estão participando da reação enquanto reagentes, que estão à esquerda da seta na minha equação química, suas ligações serão rompidas e serão formadas novas ligações entre esses mesmos elementos, porém, em uma outra proporção. Então, vão se formar novas substâncias, mas novas substâncias que são constituídas dos mesmos elementos que eram constituídos dos reagentes. Então, os elementos se preservam. E a quantidade de elementos que eu tinha no reagente deve ser igual à quantidade que tem no produto também. É assim que eu entendo que a matéria se conserva. Pois bem, vou fazer esse balanceamento para demonstrar isso a vocês. Para 1 mol do etanol. 1 mol de etanol, conforme vimos, tem 2 mols de
carbono. Isso quer dizer que nos produtos tem que aparecer 2 mols de carbono. Quando eu vou lá no produto, eu procuro a molécula que tem carbono, CO2, e vejo que está sem subíndice, subentende-se o subíndice 1. Só aparece 1 mol de carbono. Mas eu preciso de 2 mols de carbono. Se tinha 2 mol antes, tem que ter 2 mol depois. Certo. Eu não posso colocar o subíndice no carbono porque estaria alterando a identidade da matéria. A identidade da matéria é a sua fórmula química. Eu não posso alterar a identidade dela. Eu não posso botar um subíndice 2. Mas eu posso ter 2 moléculas dessa, né? Ou 2 mols de moléculas dessa, né? Quando eu coloco 2 moléculas dessa, se em cada uma eu tinha um carbono, nas duas eu vou ter os 2 carbonos que eu queria que aparecesse, ó. Aqui eu vou ter 2 carbonos, os mesmos 2 que estavam nos reagentes. E por que eu comecei pelo carbono? Uma dica importante. Porque o carbono aparece em uma única substância do lado dos reagentes e em uma única substância do lado dos produtos. Então, eu faço a amarração aqui, né? Eles já estão relacionados estequiometricamente. E eu não vou mais mexer nesses coeficientes, certo? Se eu tivesse começado pelo oxigênio, eu ia tentar fazer o balanceamento desse oxigênio do reagente com esse oxigênio do produto, mas eu tenho oxigênio em outros lugares também. Então, é mais indicado que esses elementos que aparecem em mais de uma substância, você deixe para o final, quando os coeficientes estequiométricos já estiverem todos ou quase todos estabelecidos. Ok? Seguindo essa mesma lógica, eu vou tentar balancear agora o hidrogênio, que aparece unicamente no etanol e unicamente na água do lado dos produtos. O coeficiente estequiométrico 1 que tem no etanol, multiplicado pelo subíndice, demonstra que em 1 mol de etanol tem 6 mol de hidrogênio e que eu não posso mexer mais nisso porque já existe um coeficiente relacionado. Se existem 6 mols de hidrogênio no reagente, tem que ter 6 mols de hidrogênio no produto. Quando eu chego no produto que procuro o hidrogênio, eu encontro na molécula de água e vejo que só tem 2 mols. Mas eu preciso de 6. Então, quantas moléculas de água eu vou precisar? Quantos mols de molécula de água eu vou precisar? 3. Porque em 3 mols de moléculas de água, vai aparecer os 6 hidrogênios, 2 em cada uma das moléculas. E aí eu fiz o balanceamento do hidrogênio. Só falta balancear o oxigênio, ó. Os coeficientes estequiométricos até aqui, eu não posso mexer mais, já estão tudo relacionados. Então, os produtos que já estão com todos os coeficientes, eu vou contabilizar quantos oxigênios existem. Vamos lá. Em 1 mol de CO2 tem 2 mols de oxigênio, mas eu tenho 2 mols de CO2. Totaliza, portanto, 4 mols de oxigênio. Em relação à água, cada molécula de água tem 1 mol. Eu tenho 3 mols de moléculas, 3 vezes 1, eu tenho mais 3 oxigênios aqui. 4 oxigênio mais 3 oxigênio, quer dizer que apareceram 7 mols de oxigênio no produto. Se apareceram 7 mols de oxigênio no produto, é porque já existia esses 7 mols de oxigênio nos reagentes. 1 mol dele já está aqui, ó, no etanol. Mas eu quero 7, faltam 6. Aí eu coloco 3 aqui, porque aí 3 vezes 2, 6, totaliza meus 7 mols de oxigênio. Esses coeficientes estequiométricos vão me dizer a relação estequiométrica que existe entre as substâncias. Se na questão que você se deparar, ele fornecer um dado de etanol e perguntar uma quantidade de CO2, você precisa de uma relação estequiométrica entre etanol e CO2, onde você vai buscar nos coeficientes estequiométricos. O C2H6O tem um coeficiente 1, o CO2 tem um coeficiente 2. E a relação estequiométrica que você identificou foi que para cada 1 mol de C2H6O vão surgir 2 mols de CO2. Essa relação de proporcionalidade é sempre mantida, sempre 1 para 2. Se aqui for 5, aqui vai ser 10.
Se aqui for 20, aqui vai ser 40. Se aqui for 30, aqui vai ser 60. Porque essa relação é uma relação de proporcionalidade. Tá bem? Essa relação eu posso fazer entre qualquer duas substâncias presentes nesta reação. Se meu problema, por exemplo, disser, olha, para quantos mols de oxigênio serão consumidos quando forem produzidos uma certa quantidade de CO2? Aí ele está procurando uma relação entre oxigênio e CO2. Você vai buscar essa relação nos coeficientes e vai ver, ó, oxigênio tem coeficiente 3. CO2 tem coeficiente 2. Então, a relação que eu tenho é que para cada 3 mols de O2, vão surgir 2 mols de CO2. E você está montando a sua primeira linha, digamos assim, de uma regra de 3 que você vai fazer para encontrar qualquer outra quantidade. Isso serve para elementos em uma mesma molécula, isso serve para diferentes moléculas em uma mesma reação. Tá? Dito isto, gente, e, claro, dito isto e a questão do cálculo da massa molar, a gente já está em condições de resolver muitas questões de estequiometria e mostrar onde ela está presente no nosso cotidiano. Para isso, eu estou trazendo 2 exemplos para vocês, certo? 2 exemplos que este primeiro parece mais uma questão de matemática, não vai envolver diretamente a estequiometria, mas que dialoga com a segunda, onde a estequiometria entra para que você possa se posicionar, que é o grande lance do estudo da química enquanto uma ciência necessária para a nossa formação básica, ok? Antes de mais nada, eu vou sugerir uma maneira que vocês podem adotar para estar resolvendo questões que envolvam cálculos, certo? Uma dica que eu vou estar dando a vocês para que vocês utilizem de maneira segura, né? A partir de uma interpretação da questão, seguindo de maneira sistemática um algoritmo de resolução. Prestem atenção. Qualquer questão, você vai ter que estar identificando a entrada. A entrada são os dados que fornecem. A partir dessas entradas, desses dados, eles serão processados através das equações para produzir respostas. Como se isso fosse uma reação química, o reator fosse as equações, a matéria-prima fosse os dados fornecidos. Esses dados serão processados no meu reator e aqui eu vou ter o produto de valor agregado. Reagentes que se transformam em produtos, que são as respostas de interesse para uma tomada de decisão. Ok. Então, vamos fazer a leitura buscando esses dados. A partir desses dados, a gente vai buscar as equações, utilizando as unidades. Então, é um estímulo que eu dou a vocês para que vocês não precisem decorar equações, e sim usar as unidades para prever essas equações. Depois, reconhecer o que está sendo pedido, para você saber onde procurar isso nas suas equações. É a leitura que a gente vai fazer. Vamos lá. Primeiro, fazendo uma comparação entre 2 carros, um movido a etanol e outro a gasolina é uma mistura de hidrocarbonetos, mas que a gente está aproximando para uma fórmula molecular de C8H18. Se reconhece que o primeiro, o carro movido a álcool, roda 10 km por litro de etanol. Opa, eu tenho um dado. Estou chamando esse dado de consumo de etanol, C, e etanol estou representando por ET. Estou dizendo que ele roda 10 km com 1 litro. Gente, essa unidade, quando ela traz dimensões diferentes, já me diz uma fórmula que eu vou poder utilizar sem que eu tenha que decorar. Eu estou vendo quilômetro, que é uma medida de deslocamento, e estou vendo litro, que é uma unidade de volume. Então, esse consumo, ó, eu posso medir como deslocamento dividido por volume. Volume do etanol que vai ser queimado nessa combustão, né? Já que ele é um combustível. Veja, eu não te dei uma fórmula, eu desenvolvi essa fórmula olhando apenas as unidades. Vou te estimular a fazer sempre isso. Enquanto que o segundo roda 13 km por litro de gasolina. Consumo de gasolina, 13 km por litro.
Seguindo a mesma lógica, eu vou ter o consumo de gasolina, deslocamento, porque é em quilômetros, dividido por volume, porque é litro, desta vez de gasolina. E vou continuar lendo. Considerando que o litro da gasolina custa R$ 4,50, ele me deu outro dado. Preço da gasolina. Coloquei um P de preço, para não botar o C de custo e confundir com o C de consumo, nem colocar o V de valor e confundir com o V de volume. Então, botei o P de preço. Preço da gasolina, R$ 4,50 o litro. Como é que eu represento isso na unidade? R$ 4,50 por, dividido, né? Litro. E aqui eu tenho como prever uma outra fórmula. Ó. Reais é o dinheiro, litro é o volume. Estou falando da gasolina, então esse preço da gasolina é dado pelo dinheiro que eu pago dividido pelo volume de gasolina que eu consumo. Mais uma vez, reconheci uma fórmula analisando apenas as unidades. Ele também dá o preço do litro do etanol, e eu faço o mesmo procedimento para achar uma formulação. E ele diz que o carro vai rodar 150 quilômetros. Pergunta, quanto cada carro gasta em uma viagem de 150 quilômetros? Então, deslocamento, que eu estou chamando de ΔS, 150 quilômetros. Essa unidade é pura, né? Não está envolvendo diferentes dimensões, não vai ter fórmula para ela. Ok. O que ele quer saber? Quanto cada carro gasta. Quanto gasta é o dinheiro que eu vou pagar para esse deslocamento. Ele quer o dinheiro que eu vou gastar usando gasolina e o dinheiro que eu vou gastar usando etanol. Está posto. Eu fiz uma leitura, extraí os dados com as unidades. Através das unidades, percebi quais equações eu posso derivar delas e identifiquei o que a questão está pedindo. Olha só o que vai acontecer agora. Eu quero achar quanto eu vou gastar, primeiramente, usando gasolina. Eu quero o dinheiro que eu vou gastar usando gasolina. Eu vou procurar essa variável, gente, nas equações que eu listei. Eu listei 4 equações. Aí eu vou procurar onde é que tem esse dinheiro. Está aqui na equação 3. Ó. Eu tenho aqui dinheiro aqui, ó. Dinheiro que eu gasto com gasolina. Tá aqui. Eu vou começar por ela. Vou começar com ela. Como eu quero saber esse dinheiro, eu vou isolar essa variável. Né? O volume do gás que está dividindo passa multiplicando. E eu vou saber quanto eu vou gastar quando eu multiplicar o preço pelo volume do gás. Aí eu vou lá nos dados, ver se eu tenho tudo isso. Preço da gasolina, tenho? Opa, tenho. Ótimo. Já jogo lá. Volume do gás, tenho nos dados, volume da gasolina? Não tenho. Ok, eu boto só o que eu tenho. Tá faltando o volume do gás. Volume da gasolina, né? Que eu estou abreviando como gás. Certo. Vou procurar esse volume da gasolina, já que não está nos dados, em alguma equação que me forneça. Vou lá na equação, volume da gasolina, onde está? Achei. Na equação 2. Tá, ela aqui. Como eu quero o volume da gasolina, eu vou isolar essa variável, né? Quando eu isolar essa variável, vai aparecer que o volume da gasolina é encontrado, pegando o deslocamento, o consumo do gás passa dividindo por consumo do gás. Vou lá nos meus dados para ver se já é possível realizar isso. Deslocamento tenho? Opa, tenho, ótimo. Consumo de gasolina, tenho? Consumo da gasolina já está aqui, ó. Tenho. Bom, né? Então, vamos lá. Já que eu tenho, volume da gasolina está em quilômetros, consumo da gasolina também está em quilômetros. Verifiquei que eu tenho consistência dimensional, então eu posso fazer essa conta sem precisar converter. Podia ser que alguma coisa tivesse em metro, cuidado. Então, tá. Volume do gás, 150 dividido por 13. Achei o volume do gás. Para eu chegar na minha resposta, só eu substituir esse valor aqui, ó. E é isso que eu vou fazer. O dinheiro que eu vou gastar vai ser 4,50 vezes o resultado dessa conta, de onde eu chego à conclusão que eu vou gastar quase R$ 52 utilizando gasolina. Ótimo. O que é que eu vou fazer agora para saber quanto eu vou gastar usando álcool? Vou usar
a mesma coisa. Sendo que agora eu estou procurando o dinheiro que eu gasto com etanol. Então, eu vou partir da equação 4. Vou isolar o dinheiro mais uma vez. Vou procurar meus dados. Eu tenho o valor, preço do etanol, mas não tenho qual é o volume de etanol que eu vou gastar. Aí eu vou mais uma vez procurar onde tem volume de etanol. Achei na equação 1. Vou isolar o volume de etanol, certo? E vou procurar os dados para ver se eu tenho condição de calcular o volume de etanol, assim como eu fiz com a gasolina. O deslocamento é o mesmo, sendo que o consumo agora é de 10. Está aqui registrado nos meus dados, para não deixar eu errar nem me perder. Então, o dinheiro que eu vou gastar vai ser 3,60 vezes o resultado dessa conta. Se eu abastecer com etanol, ele vai estar consumindo R$ 54, certo? Então, perceba que, dado as minhas contas, eu sei exatamente quanto eu vou gastar a mais se eu optar por usar etanol. Se na minha processo de tomada de decisão a questão econômica imediata for apenas quanto eu vou gastar, eu não vou dizer, vou botar gasolina. Pode ser que outras questões sejam relevantes, e aí eu vou ter que fazer novas contas. E essas novas contas que eu vou fazer é onde eu trago uma aplicação da estequiometria para dialogar com essa questão, que é esta. Eu tenho exatamente o mesmo caso, um carro movido a álcool e outro movido a gasolina, que se desloca por 150 quilômetros, o mesmo caso. Os dois, né, com o mesmo consumo, né, o álcool fazendo 10 km por litro, a gasolina fazendo 13 km por litro, é o mesmo caso, exatamente o mesmo caso anterior. Mas agora eu não estou pesquisando mais a questão econômica. Eu estou preocupado com a quantidade de gás carbônico que eu vou jogar para a atmosférica, com a quantidade de CO2. Eu vou entender que essa quantidade de CO2, por exemplo, seja o grande potencial poluidor de um combustível. Claro que tem a questão do combustível que é renovável, que não é renovável, e tem a questão do biocombustível. Existem outras questões que a gente pode debater em algum outro momento, né, quando estiver falando de química ambiental. Mas eu vou estar me atendo para a quantidade de CO2 que eu estou emitindo, porque isso causa efeito estufa, existe o Tratado de Kyoto, ok. Então, a minha pergunta desta vez é, considerando o impacto ambiental, né, qual a massa de CO2 que cada carro vai emitir ao se deslocar esses 150 quilômetros? Gente, a novidade agora é que ele está perguntando qual a massa do CO2 a partir de um consumo de um combustível. Ele está perguntando uma substância em relação ao consumo de outra. Quando eu tenho uma pergunta que relaciona substâncias diferentes, eu só consigo resolvê-la se eu tiver uma relação estequiométrica. E essa relação estequiométrica eu vou ter quando eu reconhecer a equação química e tiver ela bem balanceada para estar olhando os seus coeficientes. É aqui onde a estequiometria entra como necessária para gerar uma resposta confiável, com base científica, para você poder tomar uma decisão. Então, perceba, estou colocando aqui os mesmos dados, seguindo o mesmo procedimento para fazer a formulação, certo? Nenhuma novidade. A novidade aqui é que eu estou te dando um dado de densidade, mas o procedimento que eu adoto para prever uma equação não é de decorar a fórmula da densidade, por mais que muita gente possa já saber, mas se você esquecer, por exemplo, aí você vai ver uma unidade de grama, que é uma medida de massa, dividido por unidade de litro, que é uma medida de volume. Como eu estou falando de densidade do etanol, massa do etanol por volume do etanol. Perceba como a unidade que diz as fórmulas que você pode ser que precise. Te dei também uma densidade de gás, certo? E o que ele pede? A massa de CO2 e a massa também de CO2, porém, usando gasolina. A massa de CO2 liberada usando etanol, a massa de CO2 liberada usando gasolina, certo? Aí vem a questão.
Como eu estou te perguntando qual é a quantidade de uma substância te dando o consumo de outra, ele sempre pede a quantidade de CO2 emitido, pensando no consumo de um combustível, eu preciso de uma relação estequiométrica. Eu tenho aqui uma equação de combustão do etanol, que precisa ser balanceado. Como eu já mostrei, 2 carbonos no reagente, tem que ter 2 carbonos no produto. 6 hidrogênios no reagente, é necessário ter 6 hidrogênios no produto. Os coeficientes do produto já estavam estabelecidos, 4 oxigênios mais 3 oxigênios tem 7. Aqui eu já tenho 1 e não posso mexer nos reagentes. Para ter 7 faltam 6. Foi o que fez eu colocar o 3 no O2. Ok? Tenho que fazer o mesmo para a equação química de combustão da gasolina, admitindo a molécula C8H18. Um C8H18 tem 8 carbonos, o que faz que agora apareça 8 mols de CO2. Um mol de gasolina produz 8 mols de CO2. Um mol de etanol produz apenas 2 mols de CO2. Aparentemente, parece que eu estou produzindo 8 para 2, né? 4 vezes mais CO2 se eu queimar a gasolina. Tá, se eu estiver queimando iguais quantidades de mol, é verdade. Mas será que eu preciso queimar a mesma quantidade de mols para esse mesmo deslocamento de 150 km? Aí é a pergunta que a gente tem que ser feita. De repente, um combustível, ele tem um rendimento tão bom que talvez uma pequena quantidade de combustível te permita se deslocar muito. Já pensou nisso? Se isso acontecer, mesmo que ele produza muito CO2, como eu utilizei pouco combustível, vai ser emitido pouco CO2. Então, essa é uma conta que tem que ser feita. E para eu fazer essa conta, eu preciso do cálculo estequiométrico. E aí é isso que a gente vai fazer. Faço o balanceamento do hidrogênio, onde aparecem 9 moléculas de água, e do oxigênio, onde aparece esse termo fracionado e não tem problema nenhum. Se você quiser deixar em números inteiros, você vai ter que multiplicar todos os coeficientes por 2. Porque existe uma relação de proporcionalidade que tem que ser respeitada. Pois bem, falei em etanol, falei em gasolina e dei as fórmulas. A partir das fórmulas, eu tenho como calcular a massa molar. O etanol tem fórmula C2H6O, massa molar 46 gramas por mol. Mais uma vez, eu tenho como prever fórmula. Massa molar 46. Grama é unidade de massa, mol, número de mols. Olha aqui a fórmula, como eu acho. Não é? Mesma coisa para a gasolina. C8H18, 8 carbonos, cada um com a massa 12. 18 hidrogênios, cada um com a massa 1. Ao calcular a massa molar, eu chego em 114 gramas por mol. Também tenho como prever a fórmula. Muito bem. Tenho os dados, tenho as equações, preciso das respostas. Onde é que eu vou encontrar essas respostas? Sim, ainda faltou a massa molar do CO2, né? Tá aí. Eu vou encontrar essas respostas através das relações estequiométricas. E é isso que a gente vai fazer. Vou abrir um novo slide, porque isso não vai ter mais espaço, né? Mas transportei para aqui todos os dados que a gente já anotou e a equação. Primeiro para o etanol. Perceba. Vamos lembrar o que ele quer. Ele quer saber qual é a massa de CO2 liberada quando eu queimar alguma quantidade de etanol. Eu não sei, não está explícito que quantidade de etanol é essa. É uma quantidade que der para o que eu preciso para rodar 150 quilômetros. Né? Que quantidade é essa? Eu vou mostrar como vocês vão fazer. Né? A resposta não vem de imediato, é uma questão elaborada, né? Nível bom, nível alto, mas que vocês podem resolver ela de maneira muito simples, utilizando o equacionamento que vocês mesmos prepararam a partir das unidades. Então, perceba, eu vou ter aqui uma quantidade de etanol que vai ser queimada, que vai estar em massa,
Eu vou procurar essa massa de etanol, que até então eu não sei quanto é que eu vou precisar para esse deslocamento, no meu equacionamento. Vou procurar a massa de etanol, opa, achei aqui, ó, massa do etanol, acho que tem aqui também, não é? Então, veja, aqui a massa de etanol só vai me dar uma informação de quantos mols isso representa. Mas eu quero saber quanto ele vai ser necessário, né? Quanto ele vai ser necessário para que eu faça essa combustão. E eu sei que eu pago pelo volume de etanol. Então, a massa de etanol relacionada com o volume está na equação 3. Vou isolar essa massa de etanol, e aí eu vou ter que a massa de etanol vai ser igual à densidade de etanol vezes o volume de etanol. Certo. Vou lá nos dados, vou ver se eu tenho esses dados de densidade e de volume. Quando eu chego para o etanol, densidade, opa, tenho. Certo? Volume de etanol tem nos dados? Não tenho. Ok, eu só vou substituir o que eu tenho. Já que eu não tenho volume de etanol, eu volto para o meu equacionamento e procuro onde está o volume de etanol. Já utilizei essa equação, vou procurar o outro volume de etanol, achei na equação 1. Está aqui o volume de etanol. Vou isolar esse volume de etanol, vai ficar igual ao deslocamento dividido pelo consumo. Certo? Vou isolar baseado nesta equação. Vou lá nos meus dados, procuro. Tem um deslocamento? Tenho. Tem um consumo de etanol? Tenho também. Substituo os valores. E aí eu vou ter que a massa de etanol que eu vou precisar para esse deslocamento é de 12.000 gramas de etanol. E aí eu vou ter que calcular qual é a massa de CO2 que vai ser liberada quando eu queimar essa quantidade de etanol. Tá bem, gente? Aí vejam só agora. Ó. Agora sim eu tenho um dado e uma pergunta. Essa pergunta é sobre o CO2 e o dado sobre o etanol, indicando que eu preciso de uma relação estequiométrica entre essas duas quantidades. Em relação ao CO2, eu tenho um coeficiente 2. Em relação ao etanol, eu tenho um coeficiente 1. Então, eu tenho que 2 mols de CO2 está para 1 mol de etanol. Aqui eu ainda não posso fazer a regra de 3, ó, o meio pelos extremos, porque eles estão com unidades diferentes. Aqui eu tenho grama de etanol, aqui eu tenho mol de etanol. Mais uma vez, ó, aqui eu quero achar uma massa que vai estar em grama, mas o outro dado que eu tenho do CO2 é em mol. Porém, esse número de mols eu tenho como transformar ele em massa, certo? Eu tenho como transformar ele em massa porque está aqui, ó. Número de mols de CO2 está aqui relacionado à massa molar. Ok? Bem como em relação ao etanol, o número de mols de etanol está relacionado à massa molar. O que é que eu vejo? Que cada mol de CO2 pesa 44 gramas. Como eu tenho 2 mols, 2 vezes 44. Cada mol de C2H6O pesa 46 gramas. Então, 1 vezes 46 gramas. Eu deixo de ter uma relação estequiométrica que, a priori, é em termos de número de mols, sempre, convertendo esse número de mols para massa através das massas molares. E fico com a relação estequiométrica em gramas. E aí é o que eu quero, ó, porque vai ficar gramas de etanol, gramas de etanol. Estou procurando a massa de CO2 e tenho um dado em gramas de CO2. Desta maneira, eu tenho consistência dimensional. É possível agora eu fazer minha regra de 3. Meio pelos extremos, massa de CO2 vezes 46 é igual a 88 vezes 12.000. Faço essa conta e encontro que eu vou estar emitindo para a atmosfera quase 23 quilogramas de CO2 ao fazer esse percurso de 150 km, certo? Utilizando etanol. E se eu utilizar gasolina? Certo?
Se eu utilizar a gasolina, o que é que vai acontecer? O que vai acontecer? Eu vou ter, mais uma vez, a massa de CO2 que eu preciso a partir de uma quantidade de gasolina que eu vou queimar. Não sei exatamente quanto é essa quantidade de gasolina, porque não está explícito, mas está implícito nos dados. Vou fazer o mesmo procedimento para procurar que massa de gasolina é essa que eu vou queimar. Aí a massa de gasolina vai ser a densidade vezes o volume. A densidade está nos meus dados. Vou seguir o mesmo procedimento. O volume do gás não está, mas eu sei que o volume do gás é o consumo, é o deslocamento dividido pelo consumo. Não é uma fórmula que eu precise decorar. Lembre que você determinou essa fórmula apenas analisando as unidades. Substituo o deslocamento e o consumo que foi dado na questão. E agora eu sei qual é a massa de gasolina que vai ser queimada para fazer esse deslocamento. Sabendo essa massa de gasolina que vai ser queimada, eu tenho como calcular quanto de CO2 vai ser emitido por uma relação estequiométrica entre essas duas substâncias. Vou buscar essa relação estequiométrica na equação, ó. O coeficiente estequiométrico do CO2 é 8, o coeficiente estequiométrico da gasolina aqui é 1. Está aqui minha relação estequiométrica, 8 para 1, aparentando ser uma liberação muito maior. Mas talvez eu não precise de tanta gasolina, de uma massa de gasolina igual, né? Já que um mol de gasolina pesa diferente de um mol de etanol. Aí vamos lá. Preciso converter isso para massa, já que eu estou trabalhando com massa. 8 vezes 44, estou substituindo o mol de CO2 por 44 gramas, porque essa é a massa molar do CO2. No caso da gasolina, a massa molar já calculamos igual a 114 gramas. E aí, gente, eu vou ter, ó, do mesma forma do caso anterior, consistência dimensional para que eu possa fazer uma regra de 3 sem medo de ser feliz. Né? Sem medo de ser feliz. Então, veja, vou multiplicar, fazer essa regra de 3 aqui, massa vezes 114 é igual a 352 vezes 8.077. 352 é o resultado desse produto, o diz 44, né? Muito bem. Faço essa conta e percebo que, utilizando gasolina, de fato vai ser emitido mais CO2 para a atmosfera. Mas olha que não é tanto a mais assim, né? É quase 25 quilogramas. Então, quantos quilogramas a mais de gasolina eu emiti em relação ao etanol? Em torno de 2 quilogramas. Foi o que eu emiti a mais em um percurso de 150 km. Se isso para você é importante, é um valor considerável, talvez você escolha o etanol para poluir menos o ambiente, apesar de sair mais caro. Pode acontecer, certo? E essa tomada de decisão que você vai fazer vai ser com base em valores que você encontrou, né, em respostas que você encontrou, a partir de uma base científica, que é a lei da conservação da matéria, utilizando o conceito de mol, que é os cálculos estequiométricos. Ok, minha gente? Era isso que eu tinha para trazer para vocês, certo? No dia de hoje. Espero que os conceitos estejam mais claros, que vocês possam ter percebido a aplicação cotidiana. Sigo à disposição para dúvida e até o nosso próximo encontro. Até logo. Tchau.